Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Bom dia a todos. Estamos aqui, a Gi e eu, hoje assumindo este programa incrível. E hoje nós estamos com uma convidada super incrível também. Fala aí um pouquinho, Gi. Bom dia, galera. Mais um programa, mais um bate-papo que promete ser muito incrível. É particularmente um assunto abordado que eu gosto muito. Depois de muito que aconteceu, então eu acredito que quem acompanhar vai ter bastante chaves aqui para pegar, para levar para a vida, vai ser muito importante. Sempre é, né? Então, vamos chamar nossa convidada aqui, né? Incrível, Jane Quadros. Ela é mentora, modelo, super linda e estilosa. Tudo bom, Jane? Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. E obrigado, meninas, por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. É sempre muito bom compartilhar, né, as percepções que me trouxeram até aqui com outras pessoas que também possam aprender com algumas percepções de experiências vividas, né? Então é sempre muito bom contribuir com as pessoas que estão próximas e levar algo que possa ser positivo para cada uma. É isso aí. Então, Jane, conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu estava falando agora há pouco para você, né, já se fosse contar a minha história, eu vou ficar aqui por dias contando todas as minhas histórias. E eu tenho muitas experiências, muitas circunstâncias. Eu vim lá do interior do Rio Grande do Sul e eu me lembro já desde muito pequena gostar e querer cantar para o mundo, né? Que eu acreditava que através da música eu ia distribuir amor para as pessoas, porque a música sempre foi essa referência para a minha vida. E eu descobri que eu posso fazer isso comunicando com as pessoas, não só através da música, mas também através das minhas histórias, das minhas experiências e de tudo que eu aprendi diante de todas as circunstâncias que vivi. E quando eu era criança, eu queria conhecer o mundo, eu queria desbravar as oportunidades que o mundo poderia me trazer convivendo com outras pessoas. Então, diante das novelas, diante dos filmes, eu trouxe todas as percepções e eu modelei todas as pessoas que eu precisava para me tornar quem eu sou hoje. Então, através das novelas, eu modelei as mulheres elegantes, como elas falavam, como elas se comportavam, o que elas faziam, como que elas se vestiam, para me tornar essa mulher que eu sou hoje. E nos filmes eu trazia as percepções de fatos e circunstâncias que alguns autores viviam. Então, eu costumo dizer que os meus mentores foram os melhores do mundo. Muitos deles internacional, inclusive. E eu aprendi muita coisa diante dessas experiências que eu vivi. E isso me trouxe muito aprendizado. Eu sempre fui uma pessoa de um coração muito treinável. Então, tudo que eu tinha para aprender, eu olhava nos filmes e eu trazia isso para a minha vida. Porque, diante das minhas circunstâncias, da minha realidade lá no interior, onde eu não tinha acesso para grandes coisas, era através da televisão que eu conseguia trazer esse network tão famoso de hoje, né? Hoje a gente consegue ter essa oportunidade de estar olho a olho com as pessoas. Naquela época eu não tinha, porque eu morava no interior e eu não tinha esse acesso. Mas isso nunca me limitou. Então, por isso que eu digo hoje que hoje não são as circunstâncias que você vive ou a realidade que você está que te impede de aprender. Você sempre vai achar uma forma quando você está pronta e aberta para mudar qualquer circunstância da sua vida. E a gente até falou um pouquinho sobre isso antes de começar o programa, né? Como realmente, quando a gente quer fazer algo, a gente precisa fazer aquilo ali, a gente tem uma entrega para fazer, a gente dá um jeito. E a gente, por mais que aquele dia não esteja tão bom, as circunstâncias que nos levaram a chegar nesse dia, né, no final do dia, assim, cansativo, a gente ainda encontra força e a gente faz quando a gente precisa fazer e a gente faz com excelência, né? Como você mesmo usou, né? Nos dias mais desafiadores é onde a gente se encontra maneira de fazer tudo com mais excelência, né? É exatamente isso, Gi. Porque, na verdade, quando a gente está numa realidade difícil, numa circunstância, ou vivendo algum momento desafiador, é um movimento necessário que a vida nos coloca para que a gente vença os nossos próprios limites. E é nesses momentos que a gente, de fato, se obriga a fazer algo, né? Porque nessa circunstância, você precisa fazer algo do jeito que dá para fazer. Como tem que fazer, do jeito que dá para fazer com as ferramentas que você tem. E hoje, grande parte das pessoas estão deixando de fazer muito das coisas porque querem algo extraordinário ou querem algo perfeito. E aí a autocobrança é muito forte, né? A autoexigência é muito forte, a culpa de não atender às expectativas dos outros é muito alta. Então, você vai deixando de fazer e você vai se anulando diante de todas as oportunidades da vida. E uma das coisas que eu sempre fiz na minha vida foi nunca dizer não para qualquer oportunidade que a vida me desse.
Então, todas as oportunidades que eu tive, todas as possibilidades que a vida me deu, eu abracei todas elas, independente de eu estar pronta ou não. Porque eu sempre estive disposta a aprender. Então, quando você está sempre disposta a aprender, você vai sempre usar os seus desafios e as suas circunstâncias negativas para que você vença os seus limites e você se supere e faça o seu melhor. E acreditando que hoje eu vou dar o meu melhor. Mas o que eu vou dar de melhor hoje não necessariamente vai ser o melhor de amanhã e foi o pior de ontem, mas é o melhor de hoje. Olha isso, show de bola. A gente tem que realmente todo dia acordar com uma nova motivação, né? Por mais que esteja passando por algum momento difícil, a gente tem que encontrar um motivo, um ponto de partida. Eu preciso fazer por isso, é um compromisso comigo mesma, né? Não só comigo, como com tudo à nossa volta, né? E isso a gente tem que sempre entregar o nosso melhor, né? Seja em qual circunstância a gente estiver, né? Exatamente, Gi, porque na verdade a motivação ela é igual banho, a gente precisa fazer todos os dias, né? Porque o banho, se passar de um dia, de algumas horas, às vezes, né, começa a cheirar mal. É verdade. E a motivação é igual, você pode participar de um evento, às vezes o dia inteiro você vai de lá, uau, né? Cheia de motivação, cheia de entusiasmo, aquela coisa, mas no dia seguinte você já acordou murcha. E a motivação precisa ser alimentada todos os dias. Então a grande questão é você entender o seu porquê. Por que eu estou fazendo isso, para quem eu estou fazendo e por que eu quero fazer isso. E isso vai ser o seu motivo todos os dias, você acordar feliz da vida, independente de qualquer coisa que você possa estar vivendo. Eu acho que isso que tu falou é bem verdade. A gente vai... Até em questão de eventos, assim, eu falo até por mim. Eu muito fui assim, a gente vai nos eventos, vai nos locais, aí a gente sai de lá vibrante, com muitas ideias, o coração assim quentinho, a mente a milhão. Vou fazer isso, isso, isso. Nossa, acorda de manhã, parece que aquilo tudo sumiu da cabeça, tu pensa naquilo, ai, deixa pra lá. Aquela consciência já te... Não é mais a mesma, aquela energia, aquele pico de adrenalina não é mais o mesmo. E aí, como continuar, né? Como fazer aquilo ali acontecer, né? Isso aí acontece, eu acredito que é a realidade de muita gente, assim como foi a minha por muito tempo, né? O grande segredo desses eventos, Gi, é da gente fazer essa participação, estar junto com essas pessoas e ouvir a história de cada uma. Ouvir as percepções que você pode trazer para a sua vida. E no dia seguinte você acordar e pensar naquela história, naquela superação, naquele desafio que alguma pessoa lá que você conheceu te trouxe como motivação. E quando você olhar para essa motivação, para essa inspiração, e você dizer assim, cara, se ela pode, eu também posso, no dia seguinte você vai acordar com a mesma motivação. Porque esses eventos, eles são para te trazer inspirações e não motivação. Porque a motivação, ela acaba, a inspiração jamais. A pessoa que te inspirar, ela vai te inspirar para o resto da vida, porque você vai olhar para a história dela e vai dizer para si mesmo, se ela pode, eu também posso. E foi diante de todas essas inspirações que eu vivi na minha vida, de todas as oportunidades que eu tive de conhecer pessoas novas, de viver experiências novas, que eu trouxe as inspirações das histórias que as pessoas contavam. Então, por isso que os filmes sempre me trouxeram essa inspiração, porque eu olhava as histórias de superação das pessoas que passavam por algumas circunstâncias desafiadoras e que eram fatos reais contados nos filmes, eu falei, caraca, se alguém pode, eu também posso. Se ela conseguiu, eu também consigo. E se ninguém conseguiu, eu posso ser a primeira. Por que não? É interessante, desde o primeiro momento que tu começou a falar, nessa questão de onde tu tirou as tuas inspirações, né? Eu nunca alguém tinha me falado, ou nunca tinha parado para escutar alguém falar que se inspirava em questões de filmes, em novelas, em pessoas famosas nessas vidas, assim. E eu achei muito interessante, porque né, é um fato real ali contado. E por mais que seja só um figurativo ali, tu pode tirar algo bom daquilo ali, né? Por mais que aquela história não surgiu por nada. Tem pessoas que realmente vivem aquilo ali em algum momento, em algum determinado momento da vida, né? E realmente se inspirar em algo assim para fazer, pra gente ser melhor ou conseguir chegar em algum lugar é bem interessante, eu achei bem legal. Muito, e eu costumo dizer que, na verdade, não sou eu que escolho os filmes, são os filmes que me escolhem. Esse final de semana eu estava em Balneário Camboriú descansando e eu fui assistir um filme chamado Neide, não lembro de certa pronúncia. E é uma história real de uma nadadora com 60 anos, onde ela atravessou de Cuba para a Flórida. E ela ia passar mais de 24 horas nadando em alto mar. E o filme é surreal, as percepções que ele traz. Porque ela tinha 60 anos, já era uma nadadora profissional, mas fazia 30 anos que ela não estava em atividade. E todas as circunstâncias levavam ela a crer que ela não ia ter competência para fazer essa travessia, porque o corpo físico dela não tinha mais a disposição de 30 anos atrás. E ela, Gi, ela fez várias tentativas, teve vários fracassos, e em cada um dos fracassos ela fez uma libertação de algo que traumatizou ela na infância. Foi muito incrível.
E eu me vi muito em muitas cenas que trouxe o filme. E quando ela conseguiu superar, que ela conseguiu realizar a travessia, foi algo extraordinário, porque ela chegou quase que, assim, debilitada de tanto cansaço, né, de tantas circunstâncias que ela viveu ali para ela poder superar. E dentro desse filme também trouxe algumas questões do orgulho, da força, da masculinidade dela para poder vencer os desafios que ela tinha como infância, que era um pai que batia na mãe, que era um abuso que ela teve diante de um professor de natação, várias circunstâncias de crenças que ela trazia no subconsciente, onde limitavam ela a vencer os seus limites. Então, todos esses fracassos dessas tentativas que ela teve, que ela não conseguiu, foram desbloqueios para ela conseguir chegar na reta final e conseguir fazer a travessia com sucesso. Então, quantas vezes a gente deixa de fazer algo porque a gente fracassa uma vez, fracassa a segunda e desiste? E a gente só consegue ultrapassar os nossos limites quando a gente não deixa as nossas crenças, as nossas travas, a nossa comunicação interna travar as nossas possibilidades. Agarra todas as oportunidades e aprende com cada uma. Nossa, esse olhar firme dela me falando tudo, gente. Dói, né? Dói. É uma inspiração, assim, porque a gente para e a gente pensa assim, meu Deus, só depende de nós. E a maioria das vezes a gente fala, meu Deus, se depende de mim, então eu tô lascada, né? Quantas vezes eu falei isso? Mas, na verdade, não. No último mês, mais especificamente, eu tenho passado assim, por tantos desafios, e eu tenho me superado tanto, exatamente nessa mesma circunstância. Assim, cara, eu consigo fazer, eu vou dar conta, eu vou superar isso. E realmente tem acontecido. Então, isso tudo realmente é verdade e faz muito sentido. A gente olhar assim e analisar. Isso aqui, para mim, era uma trava, era um impedimento. Mas eu consegui fazer, porque eu determinei para mim mesma, eu vou fazer, eu vou conseguir fazer, eu vou chegar lá. E isso aí realmente faz todo sentido. E só basta estar dentro de nós. É a gente trazer a existência, fazer acontecer, né? E o grande segredo também, Gi, é a gente conseguir entender a nossa comunicação interna, porque dentro desse filme também ela trouxe uma vulnerabilidade que é muito pertinente a todos nós, principalmente nós mulheres que viemos brigando muito para ter o nosso espaço, onde a gente está se masculinizando muito por exigir o nosso espaço, para a gente se sentir forte o tempo inteiro, para a gente abraçar o mundo e querer resolver todas as dificuldades que o mundo nos dá. E nós mulheres precisamos nos colocar no nosso lugar como mulher. E um dos pontos desse filme era o orgulho. Ela era extremamente orgulhosa, se considerava extremamente potente o suficiente para fazer tudo sozinha. E ela, inclusive, nem a equipe que trabalhava com ela conseguia reconhecer para ela mesma o que cada um da equipe trazia para ela. E no final do filme, antes dela conseguir superar essa dificuldade e conseguir fazer a travessia, ela se colocou na posição de humilde e foi lá e agradeceu por cada um deles e olhou no olho de cada um e disse assim, eu preciso de vocês. E muitas vezes nós, mulheres, temos essa dificuldade de olhar no olho e dizer assim, eu preciso de você. Porque eu não sou autossuficiente para fazer tudo sozinha e eu não consigo resolver tudo sozinha. E a gente não quer se mostrar vulnerável, a gente não quer se mostrar fraco. E é nessa vulnerabilidade que a gente encontra a nossa força. Então, a gente precisa trazer consciência dessa comunicação interna, do que eu estou comunicando, quais são as crenças que me ensinaram de que eu preciso ser forte o tempo inteiro, de que eu preciso resolver tudo sozinho o tempo inteiro, que eu preciso ser independente, que eu não preciso de ninguém e que eu não posso contar com ninguém porque ninguém vai me ajudar, porque isso é mentira. A gente tem muitas pessoas dispostas a nos ajudar. Então, quando a gente baixa esse orgulho, quando a gente baixa a nossa arrogância de querer mudar o mundo e de achar que a gente dá conta de tudo sozinha, a nossa vulnerabilidade torna a nossa força. E a gente deixa de olhar para a vulnerabilidade do outro e ver que é força dele e nós é fraqueza. Isso é verdade. A gente normalmente olha para o outro, vê aquela pessoa conseguiu fazer, a gente admira outra pessoa pelos feitos dela, pelo que ela fez, pelo que ela passou e se vitimiza muito, aquela autopiedade de eu não vou conseguir fazer ou eu não tenho a mesma excelência. Até eu tenho conversado bastante com a Jéssica nessa condição de a gente nunca vai estar pronta. Pelo menos faça. Né? E a gente precisa dar o nosso passo, porque entregar o nosso melhor. Seja a condição que for no momento que a gente estiver passando, seja no desafio que for passado para a gente. Pode ser que não saia perfeitamente de primeira, mas não vai ser o melhor, mas eu tentei e eu fiz. Eu dei o primeiro passo de fazer, do que ficar naquela, não, eu não vou fazer porque eu não estou pronta, eu não vou fazer porque eu não estou preparada. Eu tenho vivido muito isso, essa condição de, eu não estou pronta, eu não estou preparada, mas será que vai dar certo? Cara,
só faz. Às vezes Deixa não é nem só fluir. isso, né, Gi? Às vezes é a expectativa que as pessoas geram em cima da gente e que a gente não consegue controlar o nervosismo para não decepcionar elas. É verdade. Isso é uma comunicação, Jéssica, que a gente precisa tomar muito cuidado, que quando a gente tem o porquê bem decidido daquilo que a gente quer, a gente acaba não vivendo sob a expectativa do outro. Porque a gente não está aqui para atender a expectativa do outro, a gente está aqui para realizar o que é o nosso objetivo, que é o nosso propósito. Então, a querer atender a expectativa do outro é uma arrogância da nossa autoridade de achar que a gente é autossuficiente sozinha e que eu não estou nem aí, mas que eu quero ser perfeita e a minha culpa e a minha autoexigência me coloca no lugar onde, gente, eu não posso decepcionar e eu não posso fracassar porque eu vou estar sendo fraca diante de quem está me olhando. Como que eu vou parecer fraca diante de quem está me olhando e querendo que eu seja um sucesso o tempo inteiro? Então, quando a gente perde essa arrogância, que a gente perde esse orgulho de querer atender os outros, a necessidade dos outros, a gente simplesmente vai lá e faz. E a gente entende que todos nós somos duais, todos nós somos bons e todos nós somos ruins. 50% vai gostar da gente por um motivo e 50% vai nos odiar pelo mesmo motivo. Quantas pessoas me amam pelo jeito que eu passo de ser forte, de ser dona de mim, de correr atrás, de resolver as coisas, e quantas pessoas me olham e me dizem assim, nossa, eu odeio esse empoderamento que você tem. Eu já tive uma pessoa que chegou e falou isso para mim. Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho que ter consciência da comunicação minha e de entender que eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Ponto. O que o olhar do outro está tendo para comigo é o olhar das dores dele e não as minhas. Então, essa comunicação precisa ter coerente. A comunicação com que eu estou internalizando com a comunicação que eu estou exteriorizando. Quando eu estiver com isso alinhado e consciente de quem sou eu, tomando posse de quem eu sou, está tudo certo. Ninguém tira a minha paz. E eu acho que também a gente não pode a gente tem que se inspirar em pessoas que já estão acima do nosso nível, que já conquistaram mais, que estão realmente acima de nós. Mas temos que entender que para aquela pessoa estar onde ela está, ela teve um processo. Em algum momento ela esteve no nosso lugar. Então a gente tem que aprender a passar pelo processo. E dar o ponto de partida. A gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai ter as nossas travas e a gente vai superando cada passo. E por mais que a gente esteja ali embaixo, pode ser que a gente não inspire aquela que está lá em cima, mas quantas estão abaixo de nós ou talvez no mesmo nível que a gente e estão ali subindo e se inspirando na gente em cada passo que a gente dá, em cada provação que a gente conseguiu superar em cada momento que a gente chegou, e isso é muito importante, não pensar somente naquela pessoa que está lá em cima. A gente se inspira em quem está lá, mas vai ter pessoas que estão abaixo de nós, no mesmo nível que a gente, que vão se inspirar na gente, e devemos também entregar o nosso melhor por conta disso, e aceitar nossas falhas, até porque ninguém é perfeito, somos humanos, e se a gente talvez fazer algo, querer mostrar algo muito perfeito, foge da realidade, ninguém é tão perfeito assim. Então, menos cobrança, né? Na realidade, essa expectativa de sempre achar que tem alguém no topo, que tem alguém menos, é uma expectativa que nós também temos diante dos outros. É um olhar de julgamento que nós também temos. Porque todos nós, seres humanos, temos o poder de julgar o outro, queira a gente ou não. Isso foi padronizado dentro da nossa consciência, de que a gente tem que olhar para o outro e julgar quem está no topo, com os erros deles, e olhar para quem está lá embaixo e dizer assim, nossa, não serve para mim. Quando você toma posse de quem é você, Gi e Jéssica, a gente acaba se conectando com qualquer pessoa. Eu, por exemplo, eu me conecto com pessoas que não têm alto nível de intelectualidade e me comunico de uma forma muito tranquila com qualquer um deles, ao mesmo ponto que eu me comunico com pessoas hoje de alto nível de intelectualidade, que estão no topo de uma escada, por exemplo, de sucesso, e eu consigo me conectar por quê? Por causa da minha naturalidade, por causa da minha transparência. Eu me comunico de uma forma de igualdade, independente, porque eu costumo dizer que ninguém que está lá em cima não tem nada para aprender comigo e nem quem está lá embaixo não tem nada para me ensinar. E quando eu me coloco nesse posicionamento de neutralidade, eu consigo estar com o meu coração aberto, com a minha mente expandida, para que eu consiga aprender, independente da situação que qualquer pessoa esteja. Porque todos nós somos iguais. Ninguém está aqui no nível melhor ou pior do que ninguém. E quando a gente tiver essa humildade de olhar para o outro e entender isso, nós vamos conseguir transformar o mundo. Só que a gente precisa transformar o que está dentro de nós primeiro, para depois transformar o mundo. E nós estamos no inverso, nós estamos querendo transformar o mundo para que a gente possa se transformar. Eu preciso transformar o que está lá fora para depois transformar o que está aqui dentro. E ao contrário, eu preciso transformar de dentro para fora
para que eu consiga mudar o que está lá fora. Só que quando eu não tiver consciência do que está acontecendo dentro de mim, eu vou estar sempre terceirizando a responsabilidade. Ou eu terceiro a responsabilidade pelas circunstâncias que eu vivi na infância, ou eu terceirizo a responsabilidade para os meus pais, ou eu terceirizo a responsabilidade para os meus líderes, ou eu transfiro a responsabilidade para o mundo, e assim sucessivamente a gente vai vivendo todos os dias achando que o mundo é culpado pelas circunstâncias que eu estou vivendo. Gente, se eu vou contar todas as circunstâncias que eu estou vivendo atualmente, eu vou dizer, vocês vão chorar aqui junto comigo. E isso não me limita de acordar todos os dias e agradecer a Deus, obrigado por mais um dia, colocar um sorriso no meu rosto e dizer assim, vamos lá, eu tenho a oportunidade de hoje fazer um dia diferente do que foi ontem e com a possibilidade de ser melhor do que amanhã. E a dificuldade de hoje vai ser a superação de amanhã, né? Exatamente. Vai ser mais uma história para contar, mais um degrau que tu subiu, mais algo que tu superou na tua vida e vai partir para todos os aprendizados que tu vai estar tendo todos os dias. E hoje passou um desafio. Pode ter 3 hoje, mas tu vai encerrar um amanhã, tá? Consegui, passou. Amanhã vem mais 3. E assim vai ser. É matar um leão por dia, né? Exatamente. E agradecer por ele todos os dias. Exatamente. E a gente não pode viver uma ilusão de achar que quem tem sucesso na vida não passa por dificuldade. Eu tive uma amiga que me ligou um dia para me dar feliz aniversário e disse assim, amiga, parabéns, feliz aniversário, que a tua vida continue assim, sem problema nenhum. Eu, hã? Como assim? Tipo, é a imagem que eu passo. Eu estou sempre sorrindo, eu estou sempre leve, eu estou sempre brincando, mas isso não quer dizer que eu passo dificuldade. E a gente vive numa ilusão achando que quem está no topo, quem tem dinheiro, não tem dificuldade. Gente, é o que mais tem. Porque você só se supera, você só cresce, você só vence, você só conquista algo quando você vence os seus próprios limites. E Deus nos dá as dificuldades para nos fazer a gente se movimentar. Qual é o movimento que eu preciso fazer? De qual é o lugar que eu preciso sair para poder chegar onde eu quero chegar? E o que as pessoas também não entendem é que quanto mais alto você quer subir, maior são os problemas. Então, a gente tem que aprender a lidar com os menores, para daí a gente conseguir subir gradativamente e lidar com os maiores, né? Exatamente. Porque senão chega lá que nem aquele pessoal que ganha muito dinheiro, mostra uma vida sem problema, mas depois se mata, tá com depressão, porque não aprenderam a lidar com os problemas. Chegaram no topo muito rápido e estão sem saber administrar o próprio emocional, né? E na verdade, hoje a gente está vindo de uma situação de pessoas com dificuldade de ter esse controle emocional, porque na nossa geração, digo na minha, porque eu sou mais velha que vocês, né? A gente tinha muitas faltas. E a geração de hoje, ela está com excesso de muitas coisas. Tudo que nos fez falta na minha geração está em excesso também na geração de hoje. Então, está tendo um conflito de percepções onde ninguém está se encontrando, ninguém está sabendo o que é o quê. Ou não sabe lidar com as faltas ou não sabe lidar com os excessos. Então, para a gente aprender a ter o controle emocional de qualquer circunstância na nossa vida, a gente precisa entender quem sou eu. Como que eu lido com as minhas circunstâncias? Como que eu lido com a minha realidade? Como que eu lido com os meus desafios? Né? E com quem eu posso aprender? E a grande dificuldade hoje das pessoas é que elas não estão abertas para aprender. Elas ouvem, mas não escutam. Ou escutam, mas não ouvem. E é uma diferença muito grande. Porque qual é a percepção de alguém que já passou por um desafio parecido que eu já estou passando e eu posso aprender com essa pessoa e fazer diferente? Então, às vezes, a gente quer ser algo, mas não está disposto a aprender, não está disposto a pagar o preço. E a queda faz parte de qualquer superação. Exatamente. A queda é complicada. Agora, me diga uma coisa. Qual é o segredo para a gente descobrir quem é a gente? Assumir a nossa própria história, com todas as nossas circunstâncias e todos os nossos desafios. Tomando posse da sua história, olhando para ela e assumindo o seu lugar. Porque a gente tem, Jéssica, um grande desafio, e eu vou dizer por experiência minha, tá? Eu passei por muitos anos da minha vida numa arrogância extrema, querendo mudar a vida do meu pai e da minha mãe, porque eu acreditava que eles mereciam uma vida feliz, diferente daquilo que eles tinham. E isso me colocava numa posição arrogante de querer ser maior do que eles. Eu sei tudo, eu faço tudo e eu sei o que eu quero para a minha vida. Só que eles são os meus pais. Eu preciso me colocar no lugar menor e entender que o que eles fazem da vida deles, as percepções que eles têm, a realidade que eles vivem é deles, é das dores que eles viveram nas gerações anteriores. Então, para eu ser hoje quem eu sou e ter o controle da minha vida, da minha história, eu preciso assumir quem sou eu e entender o meu lugar. Porque a gente veio de uma geração de muitas faltas, hoje a gente cobra as faltas dos nossos pais. E a gente chega no momento adulto que diz assim, eu sei da minha vida e eu que faço as minhas próprias escolhas, não te mete na minha vida. Mas eles têm o poder de pai de se meter. Eles têm o poder de pai dentro das dores de cada um, dentro do que eles aprenderam, que era a forma deles nos protegerem, de dar a opinião deles, de fazer o que eles acham que é certo. E nós, como seres pequenos, como filhos, precisamos entender que essa é a forma deles dizerem que nos amam.
Independente de eles olharem pra gente e dizer assim, minha filha, eu te amo, tô falando isso pro teu bem. Eu também já escutei muitas coisas doloridas da minha mãe. E sempre tive um pai ausente porque a minha mãe era extremamente dominadora. E eu descobri dentro das constelações que todas as gerações das mulheres anteriores da minha vida, todas elas eram extremamente fortes. Todas elas eram uma essência masculina muito forte. E isso me tornou uma mulher igual a elas. Então, hoje eu olho para minha mãe e olho para o meu pai e eu reconheço que eu sou igual à minha mãe, mas que eu posso fazer diferente. Eu reconheço que eu sou igual ao meu pai, mas que eu posso fazer diferente. Só que para eu tomar posse disso, eu vivi muitos anos e passei muitas dificuldades para ter esse entendimento e me colocar no meu lugar. Então, hoje, tudo que a minha mãe me diz, eu simplesmente ouço e olho para ela e respondo internamente, porque eu não preciso responder, ok, mamãe, eu sou pequena, você é minha mãe. Você é maior do que eu. Porque quando a gente bate de frente, quando a gente quer provar para eles aquilo que a gente não é e que eles acreditam que a gente é, nós só estamos em conflito com a gente mesmo. E isso nos dói muito mais do que a gente se colocar no nosso lugar. E é desafiador, tá, Jéssica? Não é uma coisa que a gente consegue da noite para o dia. É olhar para dentro de nós e ter a humildade de entender o nosso lugar e assumir a nossa história e a história dos antepassados que vieram antes deles, que foram muito doloridas. Eu acho isso uma grande verdade, porque, bom, eu ainda sou nova, né? Mas dentro das pessoas que eu convivo, mas a minha mãe, ela já me teve com 40 anos. Então, ela viveu até os 18 anos dela na roça. Ela foi criada numa circunstância completamente diferente. Então, ela sempre tentou me criar. Eu não tenho meu pai, eu não conheço meu pai. Então, ela me criou sozinha. Trabalhando em 2 empregos quando necessário, maior parte, né, da minha infância ali mais ausente do que presente, e ela tentou me criar daquela maneira que ela conseguiria oferecer. E isso para mim até uns 2 anos atrás era o cúmulo do absurdo. A gente batia de frente em todas as circunstâncias, a gente tinha brigas horríveis, a gente não se dava bem, porque tudo que ela me falava não me servia. Porque ela viveu numa época que não tinha nada a ver comigo. E eu não concordava com nada do que ela falava. Eu fazia tudo diferente, desafiava em tudo. Era o terror da minha mãe em todos os sentidos. Eu fui essa filha também. Não concordo com nada que eu tu também me fui, falando. nós somos as 3 iguais. E chegou um momento da vida, né, mais precisamente quando eu conheci a Cristo, quando eu me converti, quando eu mudei, que daí foi aonde eu realmente me reconheci. Me coloquei no lugar de filha, de verdade. E aí foi onde eu comecei a entender muita coisa. Que é que nem tu falou. Muitas vezes eu quis mudar ela. Eu preciso que ela mude, porque eu preciso que ela entenda. Ela está vivendo eu quero a mãe que eu idealizei para mim, né? Diferente. Esse mundo que eu vivo hoje, que eu estou sendo criada, é um mundo diferente. Não é o que ela viveu, ela tem que entender. Só que não era dessa maneira. Eu precisava entender a maneira com que ela estava querendo me criar. Por mais que realmente eu não concordasse, ou que não fosse 100% correto, que eu realmente não fosse utilizar aquilo ali em todos os sentidos, mas era o melhor que ela podia me oferecer. Exatamente. E os conselhos eram certos e nunca falharam. E eu demorei para ver isso. E aquela coisa de mãe, ela sempre, é aquela coisa que sempre falava, um dia tu vai me agradecer. Um dia, nossa, o que eu escutei disso? E realmente, é aquela coisa de morder a língua. Hoje eu falo. Hoje eu me pego fazendo muita coisa do que ela fazia, falando muita coisa do que ela falava, e eu olho assim, caraca, hoje eu olho para ela assim, eu tenho um orgulho da pessoa com que ela me criou, porque ela foi sozinha, foi nas circunstâncias dela, nas falhas dela, e mesmo assim me deu o maior amor do mundo, dentro das condições dela, foi a melhor condição que ela pôde me dar, e eu demorei para valorizar isso. Então, hoje eu super valorizo isso, eu tento fazer tudo melhor para ela, assim. E ela sempre foi uma pessoa que não tinha muito autocuidado, sabe? Eu já sou uma velha, não tem por que eu me cuidar, não tem por que eu fazer isso. E aí, o que eu fiz? Não foi olhar para ela assim e falar para ela, não, tu precisa mudar isso. Eu fui moldando ela, mostrando que ela realmente tinha que ter autocuidado, que ela podia se amar, que mesmo ela já tendo idade, hoje ela está com 65 anos, ela poderia, sim, ser bonita, ser bem cuidada. E ela é uma mulher completamente diferente. Hoje ela parece ser 20 anos mais nova do que 20 anos atrás. Então, isso tudo é a gente analisar e realmente entender. Os pais realmente me são... Me conta o segredo, porque essa luta de autocuidado da minha mãe com ela mesma é uma luta árdua todos os dias comigo. Mas sabe que não foi algo assim... Quando eu queria impor isso pra ela, que eu falava, não, tu tem que se cuidar, tem que... E não dava certo. Não. Eu simplesmente fui... Eu sempre o que eu fiz a primeira vez?
o sonho dela era ter o cabelo todo branco, né? Mas a minha avó faleceu e não tinha mal cabelo branco. Então ela também não vai conseguir realizar esse sonho. O que eu fiz? Um dia no aniversário dela, eu peguei, ó, tá aqui de presente, pra ela ficar loira. Dei de presente pra ela as mechas. Rapaz, o sonho da minha mãe era rapar a cabeça e ela rapou. Quase morrendo do coração. Ela ficou realizada, ficou uma nova mulher. E aí foi indo aos poucos. Eu ia lá, eu sempre cuidei da sobrancelha dela, eu sempre cuidei da pele, eu sempre fui essa pessoa de cuidar, assim. E até hoje eu faço isso. Eu que faço a limpeza de pele, eu que vou lá, cabelo, ó, mãe, tá na hora de fazer a progressiva. Mãe, tá na hora de pintar o cabelo. É o cuidado que eu tenho para com ela, sabe? E ela vai aceitando, que ela passou, ela entendeu que o que ela podia fazer por mim, ela fez e ainda faz muito. Mas eu me vi no momento que eu precisava ser grata a tudo o que ela fez por mim. E eu não era uma filha grata dentro de tudo que eu fiz pra ela e tudo que eu fui muito rebelde. O que é ser hoje, grata pra você? Ingrata? Não, o que é ser grata? Ah, ser grata? É. Acho que é conseguir dar pra ela, mostrar o amor que eu acho que eu nunca mostrei. Poder ser pra ela uma filha presente, uma filha carinhosa, uma filha que demonstra amor. Hoje eu não moro mais com ela, morei a vida inteira. Mas todo domingo, sem exceção, quando não tem algum compromisso, claro, eu tô lá almoçando com ela. E se eu te disser que você honra a sua mãe e você é muito grata à sua mãe por ter se tornado quem você é, simples assim. E isso para ela, acho que é a maior realização dela. E eu percebo como ela tem estado feliz, como ela olha para mim assim, ela me liga. Ai, essa semana eu tô com tanta saudade de ti, tu nem veio me ver naquela correria, coisas da... E na verdade nós temos uma arrogância de achar que a gente sempre tem que fazer pelos nossos pais aquilo que eles fizeram por nós, ou seja, cuidar dos nossos pais. E os nossos pais não precisam ser cuidados. Eu não tenho essa. Eles precisam tomar posse de quem eles são e seguir a vida que é a vida que eles querem. Só que a gente ainda tem a arrogância de sempre achar que para honrar os nossos pais nós precisamos fazer por eles, cuidar deles, fazer por eles aquilo que não nos cabe fazer. E tomar posse deste lugar nos liberta dessa responsabilidade de assumir algo que não é nosso. Nós somos abaixo deles. Dentro da hierarquia familiar, nós precisamos entender o nosso lugar dentro da família. Exato. Quem é a nossa mãe, quem é o nosso pai, quem é você como irmã, qual é a posição que você tem como irmã. Você é mais velha, você é mais nova. Então, tudo tem uma hierarquia. Como dentro de uma empresa você tem um organograma, dentro da família existe a mesma coisa. Sim. Você precisa se posicionar diante do local e da posição que você precisa estar. Então, inspirar a sua mãe dentro do que você se tornou hoje é algo que ela vai ter o maior orgulho de você. E é a forma que você vai ter de honrar e ser grata a ela por tudo que ela te ensinou. Porque você é quem você é hoje graças a tudo que ela te inspirou, a tudo que ela te ensinou. E essa é a melhor forma que a gente tem de honrar. Então, assim, dentro dessa consciência, né, desses sentimentos que a gente tem diante dessas circunstâncias, dessa hierarquia familiar, é o que nos faz forte. Porque quando a gente faz um movimento contrário, que a gente se posiciona numa posição contrária, a gente se enfraquece espiritualmente. E a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Quem sou eu no meu lugar? Para te ter uma ideia, quando eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe me colocou numa posição de mãe do meu pai, da minha mãe e dos meus 3 irmãos. E isso, Gi, me trouxe uma carga muito desafiadora para a minha vida, porque eu tinha uma responsabilidade excessiva de brigar pela felicidade do meu pai e da minha mãe e brigar pela felicidade dos meus irmãos, e eu casei e fiquei pela responsabilidade da felicidade do meu ex-marido. E isso me trouxe uma bagagem muito pesada. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Qual é o lugar que eu estou? Eu estou sendo responsável pela hierarquia que me cabe? Até que eu tomei consciência, agora há pouco tempo, de que isso é muito pesado para eu carregar. Eu preciso estar no meu lugar como filha. Olhar para o meu pai e para a minha mãe e entender que a vida que eles têm é a escolha deles. Quando eles me pedirem ajuda, quando eles me pedirem apoio, filha, eu preciso que você faça algo para mim. Eu vou fazer. Mas ao mesmo tempo que eles vão me pedir para fazer isso. Porque não me cabe cuidar dos meus pais como criança, porque eu não sou mãe deles. Ao mesmo tempo que eu não tenho responsabilidade por cuidar dos meus irmãos, porque os meus irmãos têm pai e têm mãe. Então, cabe aos meus pais falar para os meus irmãos o que eles precisam ouvir ou o que eles querem passar para eles de inspiração ou de algo, né, da hierarquia deles. E a gente, às vezes, até no nosso núcleo de irmãos, a gente tem essa arrogância de querer mandar nos nossos irmãos e dizer para eles o que eles têm que fazer. Cada um tem a responsabilidade da sua própria vida. E quando eu tomo posse do meu lugar e responsabilidade da minha própria vida, eu perco essa arrogância de querer mudar a vida dos outros e eu me coloco no meu lugar com a humildade de entender que eu sou responsável pela minha vida. E eu tomo posse do meu lugar, de quem eu sou.
Quem sou eu? Quem é a Jane Quadros? A Jane Quadros é filha de um pai e de uma mãe e irmão de 3 irmãos, aonde cada um tem a sua vida e cada um tem a responsabilidade de buscar a sua felicidade dentro do que eles acreditam que é felicidade para eles. Agora, eu tenho a responsabilidade de buscar a minha felicidade. O que é a minha felicidade? E eu vim com uma mente totalmente expandida da realidade da minha família. Eu sempre pensei fora da caixa. Então, eu trouxe uma bagagem, uma carga de responsabilidade, de pensar diferente muito alta, porque eu era a ovelha negra da família. Então, todas as cobranças, todos os excessos de julgamento e de crítica sempre foram muito fortes em cima de mim. E eu tive que aprender a lidar com essa circunstância e de entender que tudo bem. Eu posso ser o patinho feio da lagoa, mas eu posso me transformar num cisne. E é nesse cisne que eu quero me tornar. Só que para eu me tornar um cisne negro, eu preciso ter a autorresponsabilidade das minhas escolhas e das minhas consequências. Se o meu pai e minha mãe vêm dizer algo que não cabe a mim dentro da realidade deles, ok, pai, eu super entendo, eu sou igual a você, mas eu posso fazer diferente. E eu não preciso bater de frente com ele para dizer isso. Eu posso escutar o que eles estão me dizendo, tomar consciência do que eles estão me dizendo que é por amor e tomar posse daquilo que eu quero para a minha vida. E deu. Então, sobre tudo que você falou agora, eu aprendi a esse meu lugar há uns 2 anos e meio atrás. Foi véspera de fim de pandemia, que eu não tinha que tentar mudar a vida da minha mãe, entendeu? Então, assim, esse lugar eu sei que não é meu. Eu sei que eu sou filha e que ela é mãe. Eu sei a forma de carinho que eu expresso para ela, só que ela não aceita, entendeu? Ela não aceita o cuidado que eu dou. Para ela não é cuidado. Só que eu falo para ela, eu tenho a minha consciência limpa porque eu te dou o meu melhor. Eu te apoio quando eu posso apoiar, eu faço quando eu posso fazer, mas eu não posso pegar na tua mão e dizer, vai fazer assim. Eu falo isso para ela. Na realidade, Jéssica, isso é uma comunicação bem profunda, tá? O ideal é ter a ajuda de um profissional para ajudar nessa mentalidade que precisa ser mudada, para entender o processo de cada uma, para entender as dificuldades de cada uma. Porque o dia a dia é uma coisa que precisa ser moldado, né? As percepções diárias precisam ser mudadas. E isso é uma dor que você precisa entender e uma dor da sua mãe que ela precisa entender. E cada uma entender o seu lugar. Porque senão vou bater de frente o tempo inteiro. Eu fiz terapia por muitos anos para eu poder entender o meu lugar e entender as percepções da minha mãe para que quando ela me ligasse para me colocar no lugar de mãe, eu dissesse, mãe, eu te amo, tchau. Ponto. Eu não preciso ouvir, eu não preciso internalizar essas comunicações que me fazem mal. E quando eu tomo consciência disso, eu consigo cortar isso e eu consigo entender o que me cabe e o que não me cabe. Hoje o que eu tenho muito com a minha mãe, né? Concordo com tudo ele que falou, realmente eu demorei para ter muito dessa consciência, mas dentro do que eu passei e o que eu alcancei com a minha mãe hoje, ela é mais do que eu não faço por obrigação, sabe? Porque eu quero honrá-la também. Eu concordo que eu quero realmente fazer isso e muito do que eu faço é por isso, mas é muito uma troca de cuidado. Eu faço isso porque eu gosto de cuidar dela, eu gosto de estar ali presente com ela, de passar esses momentos com ela, de poder vivenciar isso com ela ainda. Porque aquela coisa, como eu falei, eu sempre fui muito ausente dela, não ouvia ela, não gostava da companhia dela, porque a gente não se dava bem. Não é que eu não gostava, mas é que dava choque. Então, hoje, como eu aprendi a ver de uma maneira diferente. Ainda assim, como muitas coisas que ela vem, ela me fala, tá bom, mãe, tudo certo, é isso, tá, não concordo, não, tudo bem, aquela coisa, é natural. Exatamente. E como também ela não concorda com muita coisa que eu falo e tá tudo certo. De vez em quando a gente... A vida adulta é assim, né, Gi? Se perde ali entender nas isso. concordâncias. E tá tudo bem. Mas é aquela condição de estar perto, de ter aquele carinho, de ter aquele cuidado, de ter a presença dela. E eu gosto de cuidar dela, de ver como a autoestima dela melhorou, de ver como ela se sente bem com isso. E fazer companhia para ela. Porque, gente, eu não sei qual é o dia da manhã. Eu não sei se ela vai estar aqui amanhã. Exatamente. Eu não sei quando que Deus vai querer levá-la. Então, hoje eu busco estar o máximo que eu posso perto dela. Seja durante a semana, quando eu posso dar uma passadinha lá, fazer uma coisa por ela, levar ela no mercado, levar na feira, ir lá só visitar, ir lá tomar um café. E nos almoços de domingo. Porque hoje ela mora sozinha. Sim. Ela é sozinha. Eu morei com ela a vida inteira, até os meus 24, 25 anos, mais ou menos, eu acho. Faz um ano que eu me mudei. Eu achei que você tinha 18 já, Gi. Ô, Gi, você sabe qual é a sua linguagem do amor? Não.
Então, procure estudar o que é a Não sua sabe? linguagem. Nunca fui a fundo disso. A expectativa que eu estou tendo do que você está comunicando é que você tem ou qualidade de tempo ou palavras de afirmação. Muito, eu acredito que É. eu concordo, porque realmente. Porque nas 5 linguagens do amor você tem o toque Eu físico, tenho todas. tem a É. presente, tem Eu sou muito a carinhosa qualidade também. de tempo, palavras de afirmação e tem uma quinta que eu não lembro agora. Servir. Servir, exatamente. Então, são essas linguagens que a gente conseguindo ter essa percepção de qual é a nossa linguagem do amor, a gente consegue entender qual é a nossa demonstração de amor para as pessoas. Tipo, a minha é toque físico, eu amo abraçar e beijar. Estou sempre fazendo isso e eu gosto demais Aí eu disso. tenho um pouco de cada. Na verdade, nós temos 3 predominantes, tá? São 5 linguagens, mas a gente tem 3 predominantes, Eu tenho. onde uma predomina excessivamente. A minha é o toque físico, a qualidade de tempo e palavras de afirmação. Então, são as 3 que predominam em mim e que A eu... minha é toque físico, servir e palavras de afirmação também. As que Ai, mais eu dominam. acho que eu sou muito de falar também, muito carinhosa. Eu acho que é Muito, isso muito, que a muito, minha muito. mãe tá sentindo falta, sabe? Porque nós podíamos brigar, se matar, só que aí logo depois eu tava abraçando, beijando, cheirando, e agora faz 1 ano e meio que eu não faço isso, né? E como diz minha sobrinha, pelo telefone não dá pra abraçar, então não te ligo mais, tia. Mas eu acho que pra ela é mais difícil por causa disso. Eu quero ler esse livro, já faz um tempo já que eu quero ler esse livro para entender. Ele é muito bem bom, ele é interessante. muito bom. bem Eu acho que todas as tranquilo. pessoas deveriam ler até para poder entender qual é a linguagem do outro, a minha e a do outro. Porque quando eu consigo entender qual é a minha linguagem do amor, eu consigo olhar para o outro e identificar qual é a linguagem. Então, a minha construção nesse relacionamento acaba sendo muito mais eficiente. E essa percepção é para qualquer tipo de relacionamento, não só pelo relacionamento de homem e mulher, mas o relacionamento de mãe e filho, o relacionamento de líderes, o relacionamento de colegas de trabalho, todas essas questões. Porque dentro de uma empresa hoje, nós temos grande dificuldade de relacionamento porque as pessoas às vezes não entendem. E hoje, tipo assim, alguém que tem a necessidade do toque físico na linguagem do amor, isso pode ser considerado como algo que as pessoas não entendem isso. Então, isso é preciso tomar consciência. Então, quanto mais a gente toma consciência daquilo que nós somos, mais autoridade nós temos para entender a nossa comunicação. Como que eu me comunico por outro para dizer, ei, eu gosto de um toque físico, tudo bem para você de eu te abraçar e te beijar? E aí você vai dar liberdade para o outro entender quem é você também. E você vai dar liberdade para ele fazer as suas próprias escolhas. Ao contrário de você forçar uma necessidade do outro querer ser ou receber aquilo que você está querendo dar e ele não está entendendo. Nossa, bem interessante. Eu já escutei muito falar sobre essas linguagens e realmente nunca tinha parado para ir tão a fundo. Já ou tinha escutado falar, mas não dentro assim do que eu consegui identificar, do que tu já identificou, faz sentido. Mas acho que só lendo e me analisando ali, vendo realmente as minhas ações, minhas atitudes, o que eu gosto de dar, o que eu gosto de receber, que eu vou conseguir realmente entender quais são as mais predominantes. E isso melhora o nosso relacionamento com todo mundo. Com todo mundo, exatamente. Na verdade, toda a minha busca de autoconhecimento sempre foi para entender quem sou eu, para poder entender quem é o outro. Que quando eu entendo quem sou eu, e eu venho fazendo essa busca desde que eu me conheço por gente de autoconhecimento, porque todas as dificuldades que eu vi na minha vida de relacionamento com pai, com mãe, eu queria entender por que eu estava passando aquelas dificuldades. Depois eu saí, da circunstância de estudar fora, de trabalhar fora, eu queria entender por que eu fazia certas coisas, por que eu tinha certas dificuldades. Então, quanto mais autoconhecimento eu buscava, mais eu conseguia entender quais eram as minhas faltas, quais eram as minhas dificuldades, qual era a comunicação interna que eu tinha das minhas crenças, das minhas faltas, das minhas limitações, para eu poder olhar para o outro e respeitar o momento do outro. Então, eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre observei demais as coisas. Eu observava mais, ouvia mais e falava menos, para que eu pudesse entender o ambiente que eu estava, a circunstância com quem eu estava e com as pessoas que eu estava, para aprender com elas e transformar, então, a minha comunicação. Então, eu costumo dizer que hoje eu costumo abrir a boca só quando eu tenho certeza. Lembra aquela programa de humor que tinha da Lady Kate, eu só abro a boca quando eu tenho certeza? Quando você começa a tomar poder de quem é você simplesmente aprende a abrir a boca só quando tem certeza. Então, só quando você precisa falar, você fala, senão você só escuta e observa. Aí depende, amiga, aí depende. Eu até às vezes tento, mas é mais forte. Não tem. É verdade. E principalmente, eu acho que é um dos maiores desafios para mim, é conseguir ter mansidão de espírito. Aquela pessoa explosiva, agitada, fala sem pensar, quando vê já falou assim, putz, falei, não era pra ter falado. Eu era muito assim, eu confesso que eu realmente, eu vejo que eu melhorei muito.
Porque realmente antes eu era explosiva. Se algo me tirava do sério, se eu não concordava com algo, eu era muito rápida em responder. E muito difícil parar, ouvir. Que é aquela condição, tá, eu vou escutar. Posso concordar, posso não concordar, tô ouvindo. Antes eu saía metralhando. Eu aprendi a controlar muito isso. Na realidade, a nossa comunicação... A gente tem 2 ouvidos, ouvir mais, Exatamente. falar menos. Na verdade, dentro da nossa comunicação, a gente tem comunicação ativa e reativa. A comunicação ativa, a gente ouve, aprende e executa. A comunicação reativa é aquela que você responde no ato com as tuas dores, com as tuas crenças. Então, normalmente, você vai bater de frente com as pessoas que você está ouvindo. E quando a gente aprende a ter esse controle emocional de quem eu sou, você começa a ter uma resposta muito mais ativa. Ok, isso é a dor do que ele está sentindo. O que ele está respondendo, o que ele está me dizendo, é a necessidade do que ele está vivendo, e não a minha. Então, você deixa ele falar, você só observa, você só escuta e está tudo certo. Virou as costas assim, o que eu posso aprender com isso? O grande segredo de você aprender as coisas na vida é entender o que eu preciso aprender com essa experiência. O que essa pessoa me disse que eu preciso trazer de percepção. E tem coisa que a gente vai ouvir que vai doer. E muito. Mas tudo que nos dói nos transforma. E tudo que nos dói, toma que é teu. Né? Escutou alguma coisa, doeu, toma que é teu. Eu acho que eu estou numa fase anestésica. De curando a mim mesma, que para um negócio me doer, ele tem que ser muito profundo. Aí tem 2 posições. Tem uma posição de você estar blindada para não querer refletir, não querer mudar as percepções, ou tem as percepções de você já apanhou tanto que você está... Lembra aquele livro que eu falei aqui na entrevista com a Sayonara sobre o Esqueci o nome agora do livro. Não lembro o nome do livro, mas eu sei. Então, a gente chega a um ponto também que a gente pode estar passando por isso. Então, por isso que é importante trazer consciência da nossa comunicação. Qual é o lugar que eu estou? Qual é o sentimento e os pensamentos que eu estou tendo em relação a cada experiência que eu estou vivendo? Isso reflete quem eu sou. Eu acho que das experiências que eu já tive, eu já tive blindada, querendo fugir deles. Só que ano passado eu entrei numa imersão para me conhecer e me melhorar, ano retrasado e ano passado, que eu acho que hoje eu estou mais tranquila nesse ponto. Antigamente, se uma pessoa chegasse e olhasse para mim, você é uma incompetente, eu ia acabar chorando meses. Hoje, beleza, é a tua opinião, eu sei quem eu sou. Entendeu? Isso é verdade. E também tem aquela condição de não se limitar ao que as pessoas vão falar ou não, né? Porque é que nem ela acabou de falar, eu sei que eu não sou isso, então tudo bem. E também, assim, todo ser humano é falho. A gente não é perfeito. Então, da mesma forma que alguém pode falar algo, criar uma expectativa em mim e eu vou magoá-la, vai acontecer comigo também. De eu criar uma expectativa com alguém, é inevitável. Não tem como a gente dizer, não, eu não vou criar expectativa nenhuma com isso. Porque a gente espera algo, por mais que não seja uma troca, vou receber algo em troca, mas a gente vai criar uma expectativa em cima daquela pessoa, uma vivência. E a gente está suscetível a se magoar. A gente não pode controlar o que o outro vai fazer. A gente pode controlar o que a gente vai sentir e fazer com que o outro venha fazer. Então, beleza, eu estou esperando algo positivo de você. Mas se virem algo negativo, tudo bem, aprendizado. É gradativo, a gente não pode deixar de confiar nas pessoas ou deixar de estar aberto a receber novas condições, novas pessoas, novas falas, novos relacionamentos, tudo por conta de algo que já aconteceu e nos magoou. É aquela condição, vai calejando, a gente fica esperto. Mas eu acho que deixar de confiar, deixar de criar uma expectativa, deixar de esperar algo das pessoas, seria, na minha opinião, considero algo muito forte. Porque a gente tem que aprender a sempre confiar. Somos falhos, da mesma forma que as pessoas vão errar comigo, eu também vou errar com as pessoas. Pode ser inconsciente. Não é algo que eu queira fazer, mas pode acontecer. E se eu fizer? Então, acho que eu vejo com essa percepção. Na verdade, a falha é totalmente inerente a qualquer ser humano, porque nós não somos perfeitos, né? Ser perfeito aqui é Deus divino que criou o mundo sobre a perfeição, né, e o movimento perfeito que ele criou de tudo. Nós não somos perfeitos, nós estamos aqui para se melhorar todos os dias. Se nós fôssemos perfeitos, não estaria nem nesse mundo, né, Gi? Só que trazer consciência disso, dessa realidade, dessa posição, dessa postura que a gente precisa ter, a gente acaba neutralizando a nossa expectativa. E quando a gente... Até ontem, no culto na igreja, a pastora estava falando sobre a expectativa que a gente cria no outro. Eu ajudo a agir
esperando que a Gi me retribua algo porque eu estou ajudando ela. Não. Eu tenho que ajudar a Gi, porque eu sei que o mundo vai me retribuir por outra fonte algo que eu estou fazendo para a Gi. E não necessariamente a Gi vai me retribuir da mesma forma. E quando você tem essa certeza e essa clareza dessa troca, você não cria expectativa em quem você está ajudando, mas você entende que você está fazendo a sua parte, você está fazendo o que precisa ser feito. E o mundo vai te retribuir. E da mesma forma, se essa pessoa vier fazer algo que venha te magoar depois, não muda o fato de que você fez o bem e vai continuar fazendo o bem, porque essa é a tua essência. Exatamente, exatamente. Porque eu costumo dizer que se eu fosse trabalhar hoje, se eu fosse trazer todas as percepções de todas as frustrações, de todas as mágoas que eu tive, eu hoje não estaria acreditando mais nas pessoas, eu não acreditaria mais no amor. Porque eu não tive isso em momento nenhum da minha vida. Da forma que eu criei a expectativa de receber. Então, hoje eu poderia estar jogada no mundo, revoltada com o mundo, terceirizando isso e jogando a responsabilidade de que, tipo, nossa, eu não fui amada, por que eu vou amar os outros? Exatamente. Mas eu sempre tive um coração treinável, eu sempre me inspirei nas pessoas que me ensinaram que amar sempre vale a pena. E eu me lembro como se fosse hoje, eu olhava os desenhos animados e eu olhava aqueles super-heróis e eu falava assim, cara, por que o mundo não tem um super-herói? E hoje eu entendo que os super-heróis da minha vida eram os meus amigos, são as pessoas que tiveram na minha vida me dando a mão e me tiraram do lugar que eu estava, que me ensinaram a olhar para as coisas de uma forma diferente, de uma forma leve, com uma forma amorosa. E eu me tornei um ser amoroso, esperançoso, pela fé que Deus me colocou diante das pessoas que estiveram perto de mim, que me trouxeram as percepções daquilo que eu precisava aprender. Porque eu tinha um coração treinável, eu sempre estive pronta para ouvir e para aprender. E quando a gente está nessa posição, a gente aprende de que as circunstâncias ruins não é para você se tornar ruim, mas é para te testar, para saber realmente qual é a tua essência. Você tem uma essência boa ou você tem uma essência ruim? Porque a essência não muda. A essência você nasce com ela e você vai morrer com ela. Porque muitas pessoas falam, porque o dinheiro te transformou. Não, o dinheiro não te transforma. Você só aguça. Exatamente. Então, o que você é, independente de você tiver dinheiro ou não, independente de você tiver uma realidade de sucesso, de brilho ou não, é a mesma. Tipo, eu posso estar passando o maior desafio da minha vida, mas eu não vou estar sendo um ser ruim, terceirizando e responsabilizando e culpando outro revoltado da vida, porque essa não é a minha essência. Não vai resolver teu problema. E essa não é a minha essência, porque tem pessoas que vão estar revoltadas achando que isso vai resolver, mas não vai. Então, a minha essência não é essa. Então, quando a gente toma posse de quem nós somos dentro da nossa essência, é só seguir a vida e ser feliz e dar risada. Então é isso, né, gente? Vamos finalizar por hoje. Até a próxima semana. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, né? A The France Café e a ZM Construções.